Fala pessoal, aqui é o Matheus e hoje eu quis voltar para os primórdios, né? Trazendo esse formato novamente, um formato com imagens, para comentar sobre um tema que talvez o formato ajude a ter um melhor entendimento, porque algumas representações gráficas vão ajudar. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre desenhos de estudos em saúde, indo além um pouco da pirâmide de evidência, como vocês podem ver aqui. Aqui a gente vai falar, eu não vou destrinchar todos os tipos de estudo, é mais para a gente mostrar como cada informação fornecida por um tipo de desenho de estudo de uma evidência pode sim colaborar com um raciocínio, com uma conduta clínica, desde um ponto de partida até a conduta final, e, e que a gente deve desmistificar um pouco a ideia de que é revisão sistemática, meta-análise, é ensaio clínico randomizado que é o melhor formato para todas as informações que nós vamos buscar. Isso não é verdade. Bom, o que a gente vai buscar responder, né, quando a gente está falando de desenho de estudos em saúde? Quais perguntas, né? Nós temos os estudos descritivos, que são estudos que vão descrever a característica de uma condição de saúde, de uma condição A, de uma condição B, em uma certa população. E aqui a gente está falando daqueles estudos principalmente que descrevem prevalências e incidências. Eles podem ser coortes, podem ser até transversais e normalmente usamos, né, esses estudos para estabelecer probabilidades pré-testes, estabelecer estratégias de intervenção em saúde pública, numa instituição, com base naqueles dados. Nós temos os estudos de inferência causal, que são os estudos que são considerados não experimentais e experimentais, e temos estudos que buscam identificar predição clínica para diagnóstico e para prognóstico. E por que a pirâmide não funciona, né? Essa pirâmide, ela foi descrita, ela foi construída, né, para tentar mostrar para as pessoas como seria a hierarquia dos estudos, dos desenhos, para estudos de intervenção em saúde, né? Estudos de terapia. E aí eu acabei de mostrar para vocês que nós vamos usar os estudos para outros cenários também, né? Para identificar prevalência e incidência, para identificar predição clínica. E só lá na inferência causal que a gente poderia trazer aqui para essa pirâmide e ela ser um pouco mais robusta. No entanto, com certas fragilidades também, porque uma revisão sistemática e uma meta-análise, por exemplo, elas podem envolver estudos de baixa qualidade. Então, se eu tenho uma revisão sistemática que tem 7 estudos e todos esses estudos tiveram falhas, baixa captação de pessoas, de pacientes, enfim, vieses, que não tem por que eu ficar enumerando aqui agora. E aí vem um ensaio clínico randomizado feito, bem feito, N grande, vieses amenizados, controlados. E aí eu comparo, né, aquela revisão sistemática de 7 estudos ruins ou um ótimo ensaio clínico randomizado. É possível que o ensaio clínico randomizado ele tenha um maior peso, né, naquela situação de incerteza que a gente está tentando encontrar causalidade do que aquela revisão sistemática. Então, mesmo para os estudos de inferência causal, de intervenções, a pirâmide pode falhar e é importante que vocês saibam disso. Ela não funciona para todas as condições que a gente vai buscar dados na literatura e até para aquilo que ela é defendida mais, né, que são os estudos de inferência causal de intervenção, tem esses problemas também. E aí vamos lá, né? Como é que a gente vai buscar dados de prevalência e incidência nos estudos descritivos? Os estudos transversais, eles são adequados para avaliação de taxas, eles não conseguem definir inferência causal com precisão, porque se a gente está vendo ali um corte do tempo só, a gente não sabe o que veio antes, A ou B, a gente pode encontrar uma correlação de quando as coisas coexistem, e ele tem uma execução relativamente rápida e de baixo custo. As cores e casos controle, elas também são desenhos que conseguem nos indicar, né,
prevalência, incidência. Então, eu desenho ali um estudo que vai ser um acompanhamento de pacientes que dão entrada no pronto-socorro por perda de peso não intencional. E eu sigo esses pacientes que foram admitidos naquela enfermaria por meses depois, né? E vejo qual foi o diagnóstico final deles, né? Essa foi uma coorte que acompanhou os pacientes longitudinalmente e ela vai descrever a prevalência das etiologias que levaram à perda de peso, certo? Então, esse é um estudo também de prevalência e nesse formato, né? E aí, alguns estudos experimentais, eles também podem ter essa descrição de prevalência e incidência. Não é o objetivo primário do estudo, né? Mas pode ser que a gente consiga tirar esse dado de lá. Um exemplo é quando eu tenho um paciente com SARA na UTI. E aí eu estou fazendo um estudo para ver se corticoide consegue melhorar desfechos, né? Reduzir óbito, reduzir tempo de ventilação mecânica no paciente com SARA. E aí eu posso ter no desenho do estudo a diferenciação das etiologias da SARA. Foi uma pneumonia bacteriana, uma pneumonia viral, foi uma SARA extrapulmonar, né? Então, a partir desse dado que é secundário no meu estudo experimental, que estou testando corticoide em SARA, eu posso conseguir identificar a incidência das etiologias que levaram à SARA e conseguir distribuir isso num cenário de terapia intensiva, certo? Então, são vários os estudos que a gente consegue tirar esses dados de prevalência e incidência. Normalmente os estudos descritivos são feitos com esse objetivo. Tem um problema de extrapolação aí de dados, né? A gente, dificilmente a gente consegue uma representatividade populacional muito clara nesses estudos, mas muitas vezes é onde a gente vai se embasar para formular as nossas probabilidades pré-testes, não por números exatos, né, mas por grandezas. E aí a gente parte para os estudos de inferência causal. E aí a grande pergunta seria o que é causa, né? Eu diria que causa é uma ação que gera um efeito e num contexto de um ambiente complexo, para a gente conseguir determinar que aquela ação gerou aquele efeito, todas as outras situações daquele ambiente precisam estar controladas, né? Então, é quando X acontece e logo em seguida ele gera Y, né? O efeito Y, com todas as outras situações controladas, né? E aí, desde criança, nós temos um ambiente que nos ensina a entender sobre causalidade, mesmo que isso não seja algo claro na nossa cabeça, né? A gente não fica pensando em causalidade o tempo todo. Mas quando nós vemos uma pessoa apertando um interruptor e uma luz acendendo, nós começamos a construir um entendimento de causalidade. Aquela ação gerou um efeito. E se todas as outras situações em volta estiverem controladas, ou seja, um quarto escuro, não tem ninguém lá dentro, não tem ninguém falando, eu apertei o interruptor, a luz acendeu, eu acredito que é um efeito causal, certo? Só que hoje em dia, né, com a tecnologia, algum confundimento pode surgir, né? Então pode ser que eu tenha apertado o interruptor, a luz acendeu, mas eu não tenha visto que uma pessoa ativou a luz do ambiente por uma Alexa, né? E isso acontece em serviços de saúde, em desenhos, né, de estudos em saúde, que é o de confundimento. Então, às vezes, nós olhamos para uma relação, uma correlação, né, um evento acontecendo, em seguida, né, com uma relação temporal clara, em seguida, um efeito aparecendo, né, então, uma ação gerando um efeito, só que nem sempre as outras situações do ambiente estão controladas. Isso pode gerar confundimento, né? Que é o que eu representei aqui para vocês com essa lâmpada acendendo aí, a gente não sabendo se foi do interruptor, se foi da Alexa que ativou uma luz, né, que teria essa possibilidade. Então, confundimento é uma coisa que acontece nos estudos em saúde e é uma coisa que nós temos que buscar entender, principalmente quando a gente está falando de estudos analíticos, diferença causal, para saber se ele está presente ou não, se eu posso determinar a causalidade naquela correlação que eu estou
observando. E aí outra coisa, né, que também pode acontecer nos estudos de saúde, quando a gente está falando de inferência causal, é a presença de um colisor. E aqui, classicamente, estamos falando do, eh, do viés de seleção, né? Aqui, possivelmente, um viés de seleção imigratório. Então, o colisor é aquela variável, aquela informação que ela pode tanto gerar a exposição quanto gerar o desfecho. E isso vai acontecer em diversos cenários. Eu vou exemplificar aqui para vocês um deles, que é a pobreza se relacionando com o tabagismo e com as doenças. Então, nós sabemos que pessoas com menor condição socioeconômica fumam mais. E nós sabemos que por essas condições de pobreza, baixa infraestrutura, menor acesso a saneamento básico, menor acesso a serviços de saúde, esses pacientes adoecem mais. Então, a pobreza é um colisor. E aí, como é que a gente poderia observar isso num estudo em saúde? Tabagismo causa doença. Nós sabemos que causa, mas é importante, hoje, né, nós sabemos, mas é importante que quando a gente vai buscar essa relação de causalidade do tabagismo até a doença, aconteça a correção para os estratos sociais, né, por exemplo, socioeconômicos, né, ou às vezes a gente vai conseguir dividir não só por renda, mas por bairro, então por região de moradia, né? A gente sabe que muitas cidades têm regiões mais pobres, regiões mais ricas. Então, para definir a relação de tabagismo com doenças, é importante que nós façamos essa correção, né? Buscamos, né, ao analisar o estudo, saber se o estudo foi corrigido por fatores socioeconômicos, porque senão a gente pode estar amplificando essa, essa percepção de efeito por um viés de seleção imigratório. E aí, essas são as ferramentas que a gente vai usar para corrigir, algumas delas, né? Restrição, pareamento, regressão, estratificação, ajuste por scores de propensão. Acho que não cabe destrinchar isso aqui hoje, mas é só para mostrar para vocês que o exercício que nós temos que fazer ao analisar um estudo de inferência causal, né? Os dois grandes modificadores, né, dificultadores da identificação da inferência causal sendo o confundimento e os colisores. E aqui algumas estratégias que a gente usa para corrigir eles. E aí uma outra coisa que nós trabalhamos ao buscar fazer inferência causal nos estudos é entender o conceito de contrafactual. Contrafactual seria a criação de um mundo paralelo. Então, eu estou diante de uma pessoa, vamos supor que é a Maria, e a Maria A vai receber uma intervenção e eu quero ver se essa intervenção vai gerar um efeito. E aí, a Maria A evolui de uma forma, seja com uma melhora, por exemplo. Só que eu sou incapaz de definir, a partir da observação apenas da Maria, se a intervenção que eu fiz foi o que melhorou ela, ou se foi a história natural da doença dela, uma regressão à média, enfim, seja lá qual foi o efeito que aconteceu. E para tentar ter um melhor entendimento sobre isso, o contrafactual cria uma Maria B. E aí a Maria B é a mesma exata pessoa, o mesmo organismo, no mundo paralelo, e nesse mundo paralelo ela não recebeu a intervenção. E aí a única diferença da Maria A e da Maria B, com os mesmos organismos, as mesmas condições ambientais, foi a intervenção. E aí eu vejo, se houve um desfecho diferente, provavelmente foi um efeito daquela ação que eu tive. E aí eu consigo inferir causalidade. Como é que isso é representado nos estudos? Nós não temos um mundo paralelo, nós não conseguimos construir isso nesse mundo paralelo. E é através, com o objetivo de emular, né, de simular esse contrafactual, esse mundo paralelo alternativo, nós construímos os grupos controle. E o grupo controle ele tem o objetivo de identificar pessoas com características semelhantes àquelas que estão recebendo a intervenção. E a partir daí, né, a gente tenta controlar algumas variáveis, então tentar que eles tenham comorbidades distribuídas de forma semelhante,
tenham condições socioeconômicas semelhantes e de uma forma que a principal diferença entre os dois grupos seja a intervenção. Isso é muito difícil de fazer quando nós estamos fazendo um estudo não experimental, de tentar deixar essas duas populações muito próximas. Porque eu não consigo randomizar, não consigo aleatorizar quem vai receber a intervenção ou não. Então, mesmo que eu consiga uma semelhança entre os dois grupos, algumas diferenças ainda serão importantes nos estudos não experimentais. E é isso que a randomização tenta trazer para a gente no estudo experimental. Eu tento me aproximar ainda mais do contrafactual, desse mundo aleatório, tirando viés de indicação, tirando um viés até de um acesso à saúde, né? Às vezes um paciente vai receber uma intervenção porque ele conseguiu um acesso no serviço especializado, enfim. Eu tento homogeneizar mais, né, o acesso à intervenção e a partir daí eu tenho grupos mais próximos, mais homogêneos de pessoas expostas e não expostas, emulando, né, de forma mais precisa, mas não ideal, o contrafactual, para aí sim eu conseguir ter mais precisão na inferência causal. Então percebam aqui a importância da randomização, né? Ela tenta emular esse contrafactual de forma um pouco mais precisa. Por isso que o ensaio clínico randomizado ele ganha um pouco no sentido de inferência causal ali, principalmente de intervenções. E aí a pergunta, né? Diante de tudo isso, se eu tenho fatores de confundimento, se eu tenho colisores, se eu tenho um grupo controle não perfeito, né, longe de ser um contrafactual perfeito, os estudos não experimentais, eles conseguem definir causalidade? A resposta para essa pergunta é que sim. E isso pode parecer estranho no primeiro momento, né? Como assim? Sempre aprendi que coorte, caso de controle, não define causalidade. Mas isso, assim como a pirâmide de evidências, fala sobre intervenções. Esses estudos não experimentais, eles conseguem definir causalidade quando nós falamos de fator de risco. E aí aqui nós temos esse estudo, né, que é o estudo que foi publicado em 1956, essa continuidade do segmento, que foi o estudo que identificou, né, que descreveu de forma robusta, num primeiro momento, há quase 80 anos, na verdade, há quase 70 anos, né, a, a correlação, né, e a causalidade entre tabagismo e câncer de pulmão. Então, e aí, grande escopo de evidências se formou a partir daí, né? Mas nós temos uma grande coorte, foi um estudo não experimental, não é que as pessoas lá em 1950 estavam dando cigarro para as pessoas fumar e depois viam se elas desenvolviam câncer de pulmão. Eles simplesmente seguiram aqueles pacientes que já fumavam longitudinalmente e viram se em comparação com aqueles que não fumavam, eles desenvolveram mais câncer, né, de pulmão. E assim se foi definido a causalidade do cigarro com câncer de pulmão através de um estudo não experimental, né? Então aqui falando de fator de risco, nós conseguimos definir sim causalidade nesses casos e são dezenas de exemplos, gente, que a gente pode levantar a respeito disso, mas esse é um dos mais tradicionais aí da história da medicina, assim como o Framingham Heart Study, que foi um dos estudos mais importantes para definir os fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão, como as primeiras avaliações de alteração de colesterol LDL, no aumento do risco cardiovascular de alguns pacientes que eram acompanhados nesse estudo. Então, a gente percebe, né, até pela história da medicina, e hoje esses estudos acontecem constantemente, que estudos não experimentais eles conseguem sim determinar a inferência causal quando bem feitos, principalmente coortes prospectivas, e a causalidade que eles trazem é principalmente aquela que se relaciona com fatores de risco. Bom, eles podem ser confirmatórios quando a gente está falando de fator de risco, como eu mencionei, coortes prospectivas, alguns casos controle, mas eles podem ser exploratórios também quando a gente está falando de desenhos como uma coorte retrospectiva e um estudo transversal.
E os estudos experimentais, de fato, né, os ensaios clínicos randomizados, eles podem ser confirmatórios também, quando a gente está dizendo agora, né, de intervenções em saúde, de tratamentos, eles conseguem definir causalidade. No entanto, eu deixo esse detetive aqui no canto da nossa tela, porque precisamos saber ler, né, esses ensaios clínicos randomizados para tomar a conclusão de que existe causalidade ali, né? Porque não é qualquer ensaio clínico randomizado que vai definir causalidade. Dificilmente um ensaio clínico randomizado isolado consegue mudar totalmente um paradigma que seja neutro ou negativo para um paradigma positivo a respeito de um tratamento. Então, é preciso ser cético, é preciso saber fazer análise crítica de literatura e é preciso ter um raciocínio bayesiano, né, condicional, de probabilidade condicional, para que eu entenda todo o conhecimento que já existe, como aquela evidência se soma ao que já existe e como ela modifica, né, o entendimento daquele cenário. Então, apesar de poder sim ser confirmatório, para definir causalidade de uma intervenção, eu preciso considerar tudo isso antes de afirmar essa causalidade. E aí partimos para a predição clínica, né? A predição clínica ela pode se dividir em predição diagnóstica ou prognóstica. Quando a gente está falando de predição diagnóstica, a gente busca estudos que foram desenhados com esse objetivo já de predizer diagnóstico. E eu digo isso porque muitas vezes algumas coortes acontecem e no meio do andamento dela, os profissionais que estão executando, né, os pesquisadores vão falar assim, e se a gente fizer uma análise aqui para ver a acurácia diagnóstica comparado com esse padrão ouro que a gente está tendo acesso. Só que aí muitos pacientes não vão ter acesso ao padrão ouro, fica uma amostra enviesada, heterogênea no sentido de testagem para a gente correlacionar o teste em questão estudado e o padrão ouro, momentos diferentes de testagem. Então, quando o estudo é desenhado para essa finalidade, a gente tem uma maior precisão ali na predição diagnóstica, na predição clínica. E aí, os desenhos podem ser curtos ou transversais, com qualidade. Aí a gente consegue sim ter qualidade nesse perfil de estudo, mesmo que seja transversal. Se vocês forem lembrar da pirâmide de evidência, o transversal estava lá na base da pirâmide, né? E aqui a gente consegue sim ter valor quando a gente está falando de predição diagnóstica. E a predição prognóstica, ela é até um pouco menos rigorosa no sentido de coorte do que a predição diagnóstica, porque ela pode envolver inclusive coortes retrospectivas e isso ainda assim demonstrar para a gente uma informação de qualidade. Claro, quando a coorte retrospectiva for qualificada, né, for bem realizada. E aqui, mais uma vez, né, a gente pode até ir lá, né, voltar para o estudo não experimental para definir causalidade. Eles são bons para identificação de risco, né, de causalidade de risco. E aqui a predição prognóstica, ela também fala um pouco de risco. É um risco de um desfecho. Né? Risco de um desfecho óbito, risco de um desfecho internação. E, novamente, os estudos observacionais, eles se mostram válidos, valorosos para a gente definir risco. Né? E aqui a gente pode fazer, seja uma coxa retrospectiva quanto prospectiva, que nós vamos conseguir, sim, tirar dados importantes. E aí partimos para o topo da pirâmide, né? Que seriam as revisões sistemáticas e as meta-análises. E a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que o estudo, o resultado final do estudo, ele depende totalmente dos componentes que nós vamos colocar lá dentro. Pense que você vai fazer uma vitamina de banana e você pega um leite perdido e uma banana já apodrecendo. O resultado não pode ser uma boa vitamina. O resultado vai ser uma vitamina ruim. Da mesma forma que se você fizer uma vitamina de banana com um leitíssimo e uma banana top, o resultado vai ser uma ótima bebida. E isso representa muito bem as revisões sistemáticas e meta-análises, né? Se eu reúno vários estudos de qualidade ruim ou moderada e chego a uma conclusão através de um método estatístico, que é o que é uma revisão sistemática ou uma meta-análise, não necessariamente o meu resultado vai ser bom porque eu aglomerei vários estudos com um método estatístico preciso, porque a informação contida inicial não era boa.
né? E então eu não posso me apegar a uma revisão sistemática, uma meta-análise como a chave do conhecimento, o topo da pirâmide de fato, e que aquela informação é a mais valiosa, porque é preciso que eu saiba interpretar esses estudos e busque entender. E busque no texto, né, no paper que está descrito a revisão sistemática e meta-análise, a qualidade dos estudos, e se isso não estiver muito claro para você, que você vá até os estudos e faça esse exercício de identificar os problemas, para que a gente consiga de fato tirar conclusões, né, do que o texto está dizendo, né? Se os estudos foram bons, o resultado possivelmente vai ser bom, e o contrário também é verdade. E aqui eu trago um exemplo até de uma revisão que eu fiz recentemente para um dos episódios aqui do podcast mesmo. São duas revisões sistemáticas com meta-análise, ambas sobre temas semelhantes. A de cima, no momento que a gente não tinha o Quadas também publicado, foi em 2003, e era um pouco menos rigoroso do que hoje é a avaliação de testes de acurácia de estudos de acurácia diagnóstica. Então, existe uma grande diferença entre esses dois estudos no sentido de qualidade de revisão sistemática com meta-análise. O de cima sendo inferior ao de baixo. Bom, pessoal, essas são as informações que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Me contem se vocês gostaram da volta desse formato, se vocês gostariam de ver mais episódios como esse. Um abraço e até mais.